orelhas? Bigode e nariz de coelho? Será que a Páscoa tem a ver com coelho? Vamos ver essa história direito? Eu acho que não tem nada de coelhinho da Páscoa. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A tia continua morrendo de saudade. Como vocês estão aí em casa? Estão cuidando da plantinha família? Igual da lição que a tia passou semana passada? Eu espero que sim. Hoje a tia vai trazer para vocês uma história maravilhosa. É uma das histórias mais emocionantes que eu conheço da Bíblia. Então, vamos comigo conhecer um pouquinho dessa história? Bom, antes da gente começar, vocês viram aí no começo do vídeo a tia com orelha de coelho, com bigode, mas tinha alguma coisa errada nisso tudo. Eu vou colocar aí pra vocês 3 desenhos e vocês vão me dizer quais dos 3 desenhos lembra a Páscoa pra vocês, tá bom? Olha aí, qual será? Já pensou? Volta aqui comigo. E aí, qual das 3 imagens vocês acham que lembra a Páscoa? Qual? Ai, eu não acredito. Será mesmo? Vamos conhecer melhor essa história da Páscoa? Vamos comigo? Então vamos começar. Aqui a gente tem uma imagem e eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. De quem? Moisés. Quem aqui já ouviu falar de Moisés? Fala aí. Você já ouviu? Sim? Não? Ah, só um pouquinho? Vamos ver essa história direito? Lá no Egito, há muito tempo atrás, Moisés estava com o seu povo preso no Egito. Vocês acreditam nisso? O povo de Israel estava preso no Egito. E tava lá e Moisés estava triste por causa disso, sabe? Então, um belo dia, Moisés foi orar ao Senhor. E ele triste, ele orava a Deus e falava: Senhor, eu não quero que esse povo fique aqui escravo no Egito. O faraó tá maltratando muito eles. E Moisés estava com o coração muito apertado. Então, o Senhor falou com Moisés. Ele falou assim, ó, vai lá falar com o faraó, porque eu vou fazer algumas coisinhas acontecerem. Então, Moisés ficou muito animado e se apresentou diante do faraó. Ele foi lá falar pro faraó, faraó, Deus mandou vir aqui conversar com você e falar para libertar o meu povo. Liberta o meu povo, faraó, para que eles possam adorar ao Senhor. Mas faraó não gostou nada dessa conversa. Vocês acreditam nisso? Faraó não gostou nada, ficou muito furioso. Ele tinha um coração duro, sabe? Então, ele falou assim, pode ir embora. Nenhum de vocês vão embora do Egito. Eu não vou libertar ninguém. Então Moisés ficou muito triste porque Faraó estava com o coração muito duro. Ai, e ele foi chorar ao Senhor e falou, Deus, eu tô muito triste, né? O Senhor disse para eu conversar com o Faraó. E o Senhor disse para Moisés, eu farei com que o coração do Faraó se endureça ainda mais. E depois da conversa que Moisés teve com o Faraó não gostou nada daquela conversa. E sabe o que ele fez? Maltratou ainda mais o povo de Israel. Olha só. Olha só. Moisés ficou muito triste com isso. E depois que Moisés orou ao Senhor, o Senhor mandou ele conversar com os filhos, né, de Israel.
e dizer para eles que o Senhor iria libertar eles do Egito, da escravidão, e levar eles para a terra prometida. Olha só que maravilha! Só que os filhos de Israel não deram ouvidos a Moisés. Eles falaram assim: nós já estamos aqui sofrendo, não vem falar pra gente que o Senhor vai nos libertar. Eles não deram ouvido a Moisés. Vocês acreditam nisso? Pois Moisés foi orar ao Senhor novamente. E o Senhor disse: volte lá e converse com o Faraó. Moisés falou assim: Senhor, se nem o teu povo me deu ouvido, quanto mais o Faraó vai me escutar? E eu mal sei falar, Senhor. Olha só, Moisés estava com receio de chegar perto de Faraó. Então, o Senhor disse a Moisés: vai lá, leve Arão com você. E se o Faraó perguntar se você consegue demonstrar algum milagre, você pega o seu cajado, o seu bordão, né? Arão, pega o bordão de Arão e fale para Arão jogar. E o cajado de Arão se transformará numa serpente. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o Faraó falou para Moisés: então faça algum milagre para demonstrar que o seu Deus existe, né? Porque o Faraó não acreditava em Deus. Então, Arão jogou o bordão dele, o cajado, e se transformou numa serpente. Olha só, uma serpente. Mas o Faraó não acreditou, sabe por quê? Os magos que tinham ali junto de Faraó fizeram a mesma coisa. Só que o bordão de Arão comeu o bordão dos magos. Vocês acreditam nisso? Olha só! Mas o coração duro de Faraó não deu ouvidos ao que Moisés disse. Moisés saiu dali e foi orar novamente. Então o Senhor disse que iria lançar algumas pragas no Egito. Olha só, gente! Estamos chegando em algo que vocês acho que já ouviram. Então nós vamos entrar nas 10 pragas do Egito. Quem aqui já ouviu falar? Levanta a mão. Eu não ouvi, você já ouviu? Não ouvi você falando. Você já ouviu falar sobre as 10 pragas? Ah, é? Então vamos entender direitinho essa história? Bom, então o Senhor disse para Moisés que Moisés, né, ele falou: e agora eu não sei falar direito? E Arão, então, estava sempre junto com Moisés. E o Senhor disse: vai pela manhã junto ao rio, que o Faraó estará lá. E Arão vai tocar no rio, né? E o rio se tornará sangue. Qual foi então a primeira praga? A primeira praga foi o rio, as águas se tornarem sangue. Gente, olha só que coisa horrorosa. Moisés disse então, né, pro Faraó: liberte o meu povo. E Faraó, com o coração duro, não quis libertar, mesmo com a primeira praga. Então tudo virou sangue, todas as águas do poço, do rio, dos lagos. E nem assim, porque o Faraó, com o coração duro, não quis libertar o povo do Egito. Então, o Senhor mandaria a segunda praga. Alguém aqui sabe qual foi a segunda praga? Vamos ver qual foi a segunda praga? A segunda praga foram as rãs. Moisés, quando se apresentou diante do Faraó, ele falou assim, deixe que meu povo vá, para que sirva o Senhor. E Faraó, com o coração duro, não libertou.
e não deu ouvido ao que o Senhor disse, nem acreditou que ia acontecer. Mas pela manhã, um monte de rã começou a sair do rio. Vocês acreditam nisso? Um monte de rã. Meu Deus, imagina só nas camas dele, na comida, nos aposentos, nos quartos, em todos os lugares tinha rã, para todos os lados. Então Faraó mandou chamar Moisés e ele disse: peça que o Senhor, então mande embora essas rãs que eu vou libertar o seu povo. Então Moisés pediu para o Senhor e o Senhor fez com que todas as rãs morressem. E aquele lugar ficou muito fedido. Ai, que horror! Já pensou? Porque um monte de rã morta. E foi o que aconteceu. Então os egípcios juntaram aquele monte de rã, um monte. Já pensou nisso, gente? Mas vocês acham que Faraó libertou aquele povo do Egito? Não. Ai, gente, esse Faraó de coração duro tá complicado, hein? Então, mais uma vez, Moisés foi conversar com o Faraó. Liberte o meu povo. Se não libertar o meu povo, o Senhor mandará dessa vez. Ai, gente, vocês não acreditam. Qual que é a terceira praga? Alguém lembra? A terceira praga é piolho. Isso mesmo. Ai, gente. Arão tocou a terra com seu bordão, com o cajado, e a terra se transformou em piolho. Então tinha piolho em todo mundo. Piolho nos gados, nos animais, nos bezerros, nas vaquinhas. Todos os lugares. Vocês acreditam nisso? Gente, pensa que horror. Quando tem piolho assim na nossa cabeça, ai, até coça a minha cabeça só de pensar. Meu Deus. Então, Faraó mandou chamar Moisés e ele disse: tá, eu liberto o seu povo, peça para o seu Deus acabar com isso, porque eu não aguento mais. E sabe o que é uma coisa de legal nessa história? Que eu acho que a tia nunca contou isso para vocês, eu não sei se vocês sabem. Mas até então, sobre o rio de sangue e as rãs, os magos conseguiram fazer a mesma coisa com as suas magias ocultas, mas se transformar a terra assim, ó, cheia de piolho e piolho em todos os lugares, os magos não conseguiram fazer. E eles falaram para o Faraó: isso aí tem dedo de Deus. Até os magos reconheceram o poder de Deus. Mas mesmo assim, Faraó não libertou o povo de Israel, os filhos de Israel do Egito. Não libertou. O Faraó de coração duro. Esse Faraó. Então, veio a próxima praga. Qual? A quarta. Vocês lembram qual que é a quarta praga? A quarta praga é moscas. Gente, imagina só um monte de mosca. Uma mosquinha já assim, às vezes a gente não fica incomoda, né? Agora imagina um enxame de mosca, aquela nuvem. Nossa, gente, uma nuvem de moscas. Mosca para todos os lados. Até quando eles iam comer, abre a boca, vem mosca, assim. Horrível, horrível. Imagina que... E dessa vez, o Senhor fez uma separação. Até então, ele não tinha feito a distinção do seu povo e do povo do Egito. Mas quando as moscas chegaram, Deus falou assim: a partir de agora, todas as pragas vão pegar somente nos egípcios. Não vão pegar nos filhos de Deus, né? Nos filhos de Israel. Então, aquelas moscas só iam onde tinham os egípcios, na casa do faraó, na casa dos seus oficiais, né? Dos seus servos. Agora, na casa dos filhos de Israel, a mosca não chegava.
a praga não chegava. Bom, Moisés foi falar de novo com o faraó. Deixe o meu povo ir, para que adore o Senhor. Se não deixar o meu povo ir, o povo do Senhor ir, eis que o Senhor mandará a quinta praga. Gente, qual que é a quinta praga? Alguém sabe? Então vamos ver qual que é a quinta praga? A quinta praga é a peste nos animais. Isso mesmo. Ele falou, se você não deixar que o meu povo vá embora, eu mandarei peste nos animais e os seus rebanhos irão morrer. Gente, o faraó libertou o povo? Não libertou. Não. O faraó era muito mal. Gente, um coração duro. Olha só a cara do faraó. Esse faraó de coração duro não libertava o povo de Deus. Então, veio a quinta praga e todos os animais do faraó, lá de Faraó do Egito, morreram. Todo o rebanho do povo dos egípcios morreram, gente. Mas o rebanho do povo de Deus não morreu. Nem ficaram doentes e não aconteceu nada com eles. Mas as ovelhas, os cavalos, jumentinhos, os camelos, todos os animais que o povo dos egípcios tinham, morreram com a peste. Então ele chamou... Então Moisés foi de novo, conversar com o faraó. Deixe que meu povo vá embora, faraó, para que eles possam adorar o Senhor, Deixe eles ir embora. Mas faraó, de coração muito, muito duro, a cara fechada dele, gente, olha isso. Que cara brava. Ele falou, não vou deixar que o seu povo vá embora. Então, ele falou assim, o Senhor mandará a sexta praga. Gente, já tinha vindo rã, mosca. Pensa, já tinha morrido os animais. E mesmo assim o faraó não libertava o povo do Egito. Olha só. Então, chegou a sexta praga. Alguém aqui sabe me dizer qual que é a sexta praga? Eu acho que vocês não lembram, né? A sexta praga, então, foi as feridas, os tumores no corpo. Gente, pensa. Um monte de ferida assim, ó, no corpo. Pegou em todos os egípcios. Todos ficaram com úlcera. Uns falam úlcera, outros falam tumores. Mas são feridas na pele. Todos machucados. Inclusive os magos, porque os magos, por suas magias ocultas, eles achavam que essas coisas não pegavam neles. E pegou neles também. E eles falaram, nossa, até a gente ficou com essas úlceras. Deixa que esse povo vá embora. Mas o faraó, muito, muito bravo, olha só, ficou muito mais enfurecido e não libertou o povo de Deus. Ai, que faraó, viu? Tá difícil esse faraó libertar o povo os filhos de Israel do Egito? Não era mais fácil já libertar? Não. Então o Senhor endureceu o coração de faraó, sabia? Foi com permissão de Deus. Mas tudo isso tinha um propósito. Bom, vamos ver agora a próxima praga. Porque Moisés falou, se deixar o povo embora, se você não deixar o povo embora, vai vir a sétima praga. Vamos ver então qual que é a sétima praga? Vamos lá? A sétima praga então foi chuva de pedra e fogo. Gente, chuva de pedra. Alguém aqui já viu meteoro? Vocês já ouviram falar de meteoro? Quem já ouviu dizer? Então, meteoro, umas pedrinhas assim, ó. Tem alguns lugares que a gente consegue ver no céu.
até faz uma bolinha de fogo quando entra na terra. Mas quem não conhece meteoro, já viu granizo, quando chove pedrinha assim de gelo? Gente, isso machuca, né? Nossa, pensa. Mas Deus falou que ia fazer chover pedra e chuva de fogo. E Moisés não acreditou que isso ia acontecer. Mas quando começou a acontecer... e um detalhe, Moisés ainda falou: e peça para que as pessoas, os egípcios, se escondam, porque se essas pedras pegarem neles, vai machucar, eles vão morrer, né? Os animais ali vão morrer. Mas o faraó nem ligou para isso e começou então a chuva de pedra. Gente, chuva de pedra, chuva de fogo. Ai, meu Deus! E quando o faraó viu então aquela chuva de pedra caindo e machucando as pessoas, e machucando os animais, machucando seus oficiais, ele mandou que chamasse Moisés correndo. Ele falou: corre, corre, corre! Manda chamar Moisés. Então, quando Moisés chegou, ele falou assim: olha, ore ao seu Senhor e peça para que tudo isso pare. Eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, então fala para ele parar com isso e eu vou libertar o seu povo. Então Moisés foi orar ao Senhor, né? E aquela chuva de pedras e fogo parou. E quando então o faraó viu que aquela chuva de pedra e fogo parou, o coração dele se endureceu ainda mais. Olha aqui a cara brava do faraó. E faraó que não aprende, hein? Pois então, o Senhor mandou a 8ª praga, porque faraó não cumpriu com a sua palavra. Ele viu que a chuva passou, ele falou: olha, quer saber? Não vou libertar esse povo, não. Então, veio a 8ª praga. Vamos ver então qual que foi a 8ª praga? Vamos ver? Gente, gafanhoto foi a 8ª praga. Ai, os gafanhotos vieram. Quem aqui conhece gafanhoto? Quem aqui já viu? Você já viu gafanhoto? Parece um grilinho, só que ele é maior. Esses gafanhotos, eles comem a vegetação. Naquele tempo, não tinha supermercado igual a gente tem hoje, sabe? Não tinha hambúrguer, batata frita, essas coisas que a gente come. Lá eles viviam de plantações, né? Eles plantavam para poder comer. E gafanhoto veio destruir toda a plantação dos egípcios. Mas não acertou também os filhos de Deus. Nem a chuva de pedra, que a tia esqueceu de falar, né? Também não acertou os filhos de Deus. Então aquele gafanhoto, nossa, era uma nuvem de gafanhoto que até escureceu. Eles vinham assim, ó, comendo tudo. Pensa só, comeram toda a plantação. O que os egípcios iam comer? Mas só o povo de Deus não foi atingido pelos gafanhotos. Vocês acreditam? E faraó, hein? Será que você não vai aprender? Então, Faraó mandou chamar de novo Moisés e ele disse: ore ao Senhor, me perdoem, pequei contra o Senhor novamente. Peça para que ele mande esses gafanhotos irem embora, eles estão acabando com tudo, vamos ficar sem comer. Então Moisés foi orar ao Senhor e o Senhor com o vento soprou todos os gafanhotos para o mar e eles morreram. Bom, vocês acham que Moisés cumpriu com que Faraó cumpriu com a palavra dele? Falando que ia libertar os filhos de Israel? Não. Ele não cumpriu. Mais uma vez, o coração dele, se endureceu. E ele ficou bravo, sabe? Mais uma vez. Então Moisés saiu dali. E Deus falou que iria enviar mais uma praga, a 9ª praga. Gente, 9 pragas já. Olha só quanta coisa já aconteceu nesse Egito. E nem assim o faraó aprendeu. Então, veio a 9ª praga. Qual foi a 9ª praga, gente?
Vamos ver qual foi a nona praga? A nona praga, então, foi a escuridão. Gente, aquele lugar ficou tão escuro, mas tão escuro, que eles até batiam nas coisas. Eles não enxergavam nada, escureceu para todos os egípcios. Mas a luz na casa dos filhos de Israel, dos filhos de Deus, estava lá. Então, só ficou escuro para o povo do Egito. E eles ficaram, sabe quanto tempo na escuridão? 3 dias. Gente, 3 dias no escuro. Já pensou? Como se fosse noite? 3 dias na escuridão. Então o Senhor falou com Moisés e ele disse assim: olha, eu ainda enviarei mais uma praga. Só que você vai falar com o meu povo primeiro. Peça que eles preparem um cordeiro. Ó, um cordeiro. Todo mundo tá vendo aqui um cordeirinho? Uma ovelhinha. Pediu para que todas as pessoas preparassem um cordeiro. E com o sangue do cordeiro, eles marcariam os umbrais das portas. O que são os umbrais? Ó, a tia fez um desenho aqui, ó. Os umbrais é essa moldura que tem na porta, tá vendo? Isso daqui. Isso que tem em volta, que a gente fala de batente, mais ou menos. É isso. O Senhor disse: vocês vão preparar um cordeiro para comer, e com o sangue desse cordeiro vocês vão fazer a marca nos umbrais das portas, porque o Senhor viria à meia-noite e recolheria os primogênitos, gente. Então a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Ai, que triste. Mas o povo do Senhor, então, queria fazer a marca com o sangue do cordeiro nas portas, não seria atingido pela morte. Quando o Senhor passasse ali na frente e visse a marca do sangue, ele não permitiria que a morte entrasse naquela casa e não levasse o primogênito. O primogênito é o filho mais velho, né? E além de preparar o cordeirinho, o Senhor disse: também prepare uma mesa. Gente, não dão risada, tá? É um desenho que a tia fez. Olha só. Ele falou assim: prepara uma mesa, né? Pra família preparar uma mesa com o cordeiro. Ó a mãezinha aqui segurando um cordeiro. Um cordeiro com ervas amargas e com pão asmo. Aquele pão sem fermento, né? Então isso eles iriam comer aquela noite. E mais uma coisa, eram para eles preparar e comer rápido, porque alguma coisa ia acontecer. Vamos ver o que vai acontecer? Bom, então à meia-noite, o Senhor passou em todos os lugares, e onde não tinha marca do sangue do cordeiro nas portas, ali houve morte dos primogênitos. Gente, ai que triste. E o filho de Faraó, morreu. Então, naquele momento, o Faraó, com o filho dele morto, ele falou: manda esse povo embora daqui, manda todo mundo, que eles levem tudo que é deles, que não fique nada para trás. Levem os seus animais, os seus rebanhos, e rápido. Então, quando Moisés avisou o povo, né, os filhos de Israel, o povo de Deus, quando eles preparassem essa comida, era para eles comerem bem, comerem rápido, porque quando a morte viesse, o Faraó ia mandar eles, sair correndo. Então eles saíram ali, já estavam com a malinha pronta, porque o Senhor já havia dito que Faraó iria libertar eles após essa 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Então, assim que eles comeram e houve a ordem de Faraó, né? Eles saíram dali com as suas trouxinhas e o povo foi então liberto.
Graças a Deus, gente. 10 pragas aconteceram para que Faraó libertasse aquele povo do Egito que estava na escravidão, que eles estavam sendo, maltratados lá no Egito, né? Então, o povo foi liberto. Olha só, saiu todo mundo feliz. Glória a Deus, né, gente? Ai, bom, mas sabem de uma coisa? Nada disso que aconteceu foi em vão. Cada praga que o Senhor mandou para o Egito, né, para acontecer ali com os egípcios, teve um propósito. Os egípcios, eles adoravam alguns deuses falsos, né? E cada praga que acontecia era para confrontar o que eles, nos deuses falsos que eles acreditavam, para dizer que aquilo lá, que aquele Deus não fazia nada. Quer ver uns exemplos? Eu vou mostrar para vocês. Vou contar para vocês. Um deles foi quando o rio se tornou sangue, sabe? Eles acreditavam no deus Nilo. O deus Nilo era o deus da fertilidade. E quando aquele rio, aquelas águas se tornaram sangue, todos os peixes morreram, né? Veio morte com o rio se tornar sangue. Então ali, quando Deus enviou aquela praga, foi quebrado ali a ideia de um Deus falso, né? Mais um Deus que foi abatido pelas pragas foi das rãs também, né? Eu não vou falar todas aqui para vocês, mas toda praga, um Deus falso foi abatido, né? E quando as rãs também apareceram, eles tinham um Deus que era um Deus dos animais sagrados, né? A rã era um animal sagrado para eles. E quando apareceu aquele monte de rãs, eles entenderam que o Deus Heket, se eu não me engano, que é assim que se fala, era algo ruim, algo maligno. Então eles, né, ficaram até amedrontados, achando que não era um Deus bom. Outro Deus também que eles acreditavam, né? Outro exemplo foi quando teve a chuva de pedra na 7ª praga, chuva de pedra e de fogo. Eles acreditavam no deus Osíris, que era o deus do fogo. E então, quando aconteciam essas pragas, eles pediam para esse deus falso para parar, e não parava, né? Só parava quando ele chamava Moisés, e Moisés clamava ao Senhor para parar as pragas. Outro deus também era o deus Sol. Eles tinham o Sol como um deus. Eles achavam que o Sol era um deus, né? Então, quando veio a escuridão, gente, pensa só, ali veio para bater também o Deus falso deles, né? E dizer que só o Senhor é Deus, né? Que Deus é o Deus verdadeiro. Bom, e agora que a gente terminou essa história contando sobre as 10 pragas do Egito, alguém aqui sabe me dizer o que essa história tem a ver com a Páscoa? Bom, não sei se vocês pensaram aí, enquanto a tia estava contando a história, sobre o cordeiro, que eles tiveram que matar o cordeiro. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Vou colocar aqui assim, ó. O cordeiro, ó. Coloca na cara do faraó. O cordeiro que eles tiveram que preparar, né? E usar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Olha aqui, um desenho que o Henry pintou também, ó. Nos umbrais das portas, né? Então, cordeiro, sangue, libertação, né? Que livrou o povo do Egito. Gente, tem tudo a ver
quando Jesus morreu por nós, né? E ele foi o Cordeiro, ele que derramou o seu sangue por nós para nos libertar. Só que nos libertar do pecado. O Egito tem a ver com o pecado, porque nós éramos aprisionados com o pecado, né? Nós éramos escravos do pecado. Mas quando Jesus morreu por mim e morreu por você, nós fomos livres. Gente, não tem coisa melhor, porque eu amo. Por isso que eu amo essa história, é maravilhosa. Gente, quando Jesus derramou seu sangue naquela cruz, ele sofreu. Era para mim e para você morrer. Só que ele morreu por mim e por você. Essa foi a verdadeira Páscoa. A primeira Páscoa, então, foi quando a família preparou um cordeiro e marcaram as portas com o sangue de Cristo, né, para que a morte não chegasse e que eles passassem pro outro, da morte para a vida, né, para uma nova vida. Então, Páscoa é passagem de um lado para o outro. Então, a Páscoa para nós não tem a ver com coelhinho, não tem a ver com chocolate. A Páscoa para nós que acreditamos em Jesus, em Cristo, é a morte de Cristo, é a morte dele por nós, por mim e por você. Olha, gente, que coisa mais linda! Não tem história mais linda que essa. E olha, e além disso, Cristo morreu por mim e por você, mas ele ressuscitou. Gente, ele vive, né? Cristo não está morto numa cruz, ele está vivo. Ele nos salvou, ele nos libertou do pecado. Amém. Quem aqui gostou dessa história? Você gostou dessa história? Você gostou? Gente, essa história é linda, né? Ai, Cristo é maravilhoso, Jesus é lindo demais. Ele morreu por mim e por você para nos libertar, nos deixar livres. Agora, eu quero te convidar a fazer uma oração. E antes disso, não se esqueça que essa história, ela tá lá em Êxodo. Depois, chama seu papai e a sua mamãe para ler com você, para vocês lerem cada detalhe. É maravilhoso vocês entenderem cada passagem. Amém? Então, eu quero convidar vocês a fazer uma oração comigo. Quem nunca fez essa oração vai fazer pela primeira vez, tá bom? Se você já fez, pode fazer de novo, tá bom? Então, vamos lá comigo. Primeiro, como a tia sempre faz, vamos esticar nossos braços. Junta lá na frente, traz para pertinho, fecha os olhos e repita comigo. Amém? Senhor Jesus, obrigado por morrer na cruz por mim. Obrigado por me libertar, por me perdoar, por derramar o seu sangue por mim. Deus, que a tua palavra entre no meu coração e que eu entenda sobre a salvação. Escreve o meu nome no livro da vida e que eu tema ao Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Gente, um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história, que eu acho muito legal, e que vocês tenham uma Páscoa abençoada na casa de vocês. Amém? Que vocês tenham
uma Páscoa maravilhosa com a família de vocês e que vocês entendam que a Páscoa é muito além de chocolate. Vocês podem comer chocolate sim, né? Não tem problema nisso, mas que vocês lembrem aqui, ó, que o que é mais importante é o Senhor ter morrido por nós e que Ele vive no nosso coração, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.